A natureza cria histórias tão inacreditáveis que deixariam qualquer roteiro de cinema no chinelo. Em diversas partes do planeta, criaturas foram encontradas escapando de situações que pareciam definitivas. E nossos amigos peludos fizeram de tudo para mudar o próprio destino. E conseguiram. Sim, este é um vídeo com final feliz. Aqui estão 28 animais que sobreviveram ao impossível. Número 28. Corvo salvo por um urso. Essa história emocionante é surpreendente e cheia de doçura. Um corvo foi resgatado por um urso. Isso mesmo. Esse salvamento inesperado aconteceu no Zoológico de Budapeste, onde um turista conseguiu registrar tudo com uma câmera. Um urso viu um corvo se debatendo na água e, sem hesitar, esticou a pata e puxou com cuidado a ave para fora. O corvo, mesmo provavelmente sem entender o que estava acontecendo, pareceu reconhecer o urso como seu improvável salvador. O urso não tentou devorar o corvo, nem agiu por pura curiosidade. Tudo indicava que foi um gesto genuíno de bondade. Talvez nunca entendamos o que se passou na mente daquele urso, mas esse momento é uma prova clara de que os animais conseguem, sim, demonstrar compaixão. Número 27. Mãe ursa salva filhote de afogamento. Agora vamos conhecer a história de uma ursa polar e seu filhote. Ursos polares são incrivelmente fofos, mas os filhotinhos ainda estão aprendendo a nadar. No aquário OG, no Japão, uma filhote chamada Milk caiu sem querer em uma parte funda da piscina enquanto brincava. Ela tentou se manter na superfície, mas logo começou a se desesperar. Por sorte, sua mãe, Walnut, estava por perto. Sem pensar duas vezes, Walnut mergulhou e puxou a filhote de volta para cima. Esse gesto lindo de amor materno e reflexo rápido mostra até onde uma mãe vai para proteger seu filhote. Número 26. Iguana foge de cobras. No arquipélago de Galápagos, uma iguana protagonizou uma fuga de tirar o fôlego. Ela estava cercada por várias cobras venenosas, mas, em vez de se entregar, correu pela areia com uma agilidade inacreditável. As cobras a perseguiam incansavelmente, tentando alcançá-la com mordidas certeiras. Foi por muito pouco, mas graças à sua velocidade, a iguana conseguiu escapar. Essa fuga espetacular foi filmada e se tornou uma das cenas de sobrevivência mais famosas de todos os tempos. Número 25. Pinguins defendem amigo. Essa história emocionante mostra o trabalho em equipe entre pinguins. Uma ave predadora, chamada petrel, tentou atacar um filhote de pinguim. Ao verem o amigo em perigo, os outros filhotes se uniram em círculo para protegê-lo. Juntos bloquearam os ataques do petrel, mostrando uma cooperação admirável para manter o companheiro a salvo. O grupo se manteve firme até que um pinguim adulto apareceu, o que fez o predador fugir. Essa história destaca como a união e a solidariedade são fundamentais também no mundo animal. Número 24. Ibex engana a raposa. Diretamente das montanhas, essa história é um espetáculo de agilidade e inteligência. Um ibex descia um penhasco em busca de água quando foi surpreendido por uma raposa faminta. Mas a raposa não era rápida o suficiente. Com agilidade impressionante, o ibex desceu o penhasco rochoso em disparada, escapando com precisão dos ataques da raposa. Ela logo percebeu que não conseguiria alcançá-lo. Número 23. Orangotango salva passarinho. Agora temos uma das histórias de resgate animal mais emocionantes de todas. Um orangotango viu um filhote de passarinho se debatendo na água e agiu na hora. Usando uma folha grande, ele verificou se o pássaro ainda estava vivo e, com muito cuidado, o retirou da água. Com as mãos gentis, ele protegeu o passarinho, garantindo que não se ferisse. O carinho demonstrado foi tocante. O cuidado do orangotango com uma espécie tão diferente da sua mostra o quanto os animais podem ser empáticos. Número 22. Filhote de zebra versus leão-zebra são presas naturais dos leões, mas isso não significa que sejam indefesas. Quando um leão escolhe um filhote de zebra como alvo, parece que o destino já está selado. Mas as zebras têm uma estratégia de defesa bem diferente. Em uma cena marcante nas planícies africanas, um leão persegue um filhote com determinação. O jovem zebra, exausto, tenta fugir enquanto o predador se aproxima para o ataque. Mas no último segundo, algo inesperado acontece. Outra zebra do bando avança em direção ao leão. Com precisão impressionante, ela se posiciona entre o leão e o filhote. E então, bam! Acerta um poderoso coice direto no rosto do leão. O impacto atordoa o predador, e o grupo de zebras rapidamente se une para criar confusão, dando tempo para o filhote escapar.
Número 21. Elefante versus crocodilo. Imagine a cena. Uma mãe elefante tranquila bebe água em um lago sem perceber o perigo escondido debaixo da superfície. De repente, um crocodilo salta da água e crava as mandíbulas em sua tromba. O plano do crocodilo é arrastá-la para dentro da água, lutando com toda a força. Por um instante parece que o elefante não tem chance, mas essa mãe não desiste. Ela solta um forte bramido enquanto seu filhote observa, assustado. Com as patas firmes no chão, ela puxa com toda a força, levantando parcialmente o crocodilo para fora da água. Mesmo assim, o réptil continua agarrado. Então, com um pisão poderoso, ela o força a soltar. Com um movimento firme, ela balança a tromba e lança o crocodilo de volta ao lago. Número 20. Cabra-prenha versus penhasco. Em uma região montanhosa remota, uma cabra-prenha enfrentou um desafio de vida ou morte. Enquanto buscava comida entre os penhascos íngremes, ela escorregou e ficou presa em uma saliência estreita. Foram 10 dias inteiros sem água nem alimento, exposta ao frio e ao vento. O rebanho a procurava, balindo em desespero, até que equipes de resgate finalmente a localizaram. O terreno era perigoso, mas os socorristas começaram a escalada, determinados a salvá-la. Durante a tentativa de resgate, a cabra entrou em pânico e escorregou, despencando pela encosta. Por um instante, tudo parecia perdido. Mas por um milagre, ela caiu em outra saliência mais abaixo, viva. Os socorristas conseguiram resgatá-la depois da queda de tirar o fôlego. Número 19. Girafa versus leão. Apesar da altura impressionante e do jeito pacífico, girafas podem ser incrivelmente fortes quando enfrentam o perigo. Em um confronto extraordinário, 2 leões cercaram uma girafa solitária. Um deles saltou sobre o pescoço dela, tentando derrubá-la. Em uma tentativa coordenada, os 2 atacavam com força. Mas essa girafa não se rendeu. Com um golpe certeiro, ela deu um coice em um dos leões, atingindo-o no peito e lançando-o longe. O impacto foi tão forte que o leão ficou atordoado. Percebendo que não tinham chance, os leões desistiram da caçada. Número 18. Resgate de patinhos. Em uma tarde gelada de janeiro de 2022, um grupo de patinhos caiu em um bueiro em um bairro residencial, enquanto a mãe pato corria de um lado para o outro em desespero. Os gritos dela chamaram a atenção de moradores, que acionaram o controle de animais. Agentes correram até o local, abriram a pesada tampa metálica e, com equipamentos especiais, começaram a retirada. Um a um, os patinhos foram salvos, ilesos, mas assustados. Quando todos estavam seguros, foram devolvidos à mãe, que os levou para um lago próximo. Número 17. Leopardo salva filhote de babuíno. Em uma reviravolta inacreditável, um leopardo demonstrou compaixão depois de caçar um babuíno. Após abater a fêmea adulta, ele se preparava para comer quando algo inesperado aconteceu. Um filhote de babuíno, com apenas 1 dia de vida, caiu do pelo da mãe. Sem saber o que fazer, o leopardo hesitou. Mas antes que decidisse algo, um grupo de hienas apareceu, atraído pelo cheiro da caça. Então, o leopardo fez uma escolha surpreendente. Pegou o filhote com cuidado e o levou para um local seguro, longe das hienas. Esse gesto raro garantiu a sobrevivência do bebê, protegido pelo mesmo predador que tirou a vida de sua mãe. Essa cena extraordinária mostra como o comportamento animal pode ser imprevisível, revelando compaixão até entre espécies normalmente inimigas. Número 16. Lucky, o wombat. Em Nova Gales do Sul, na Austrália, uma tragédia chocante ocorreu quando um grupo de homens bêbados atropelou intencionalmente um grupo de wombats em um acampamento. Pelo menos 10 animais foram mortos de forma cruel. Mas, em meio a tanta brutalidade, surgiu um milagre. Um filhote, mais tarde batizado de Lucky, sobreviveu ao massacre. Apesar dos traumas físicos e emocionais, Lucky foi encontrado com vida e acolhido por especialistas em vida selvagem. Começou então um processo de reabilitação que durou mais de 1 ano. Com o tempo, Lucky se recuperou e agora existe a esperança de que ele possa ser devolvido à natureza. Sua história é um símbolo poderoso da força e da resiliência animal diante da crueldade humana. Número 15. O falcão preso no carro. No Texas, um homem dirigia em alta velocidade quando sentiu um impacto e viu algo se debatendo na frente de sua caminhonete. No momento, achou que fosse um pequeno animal, mas ao verificar o veículo no dia seguinte, ficou em choque ao encontrar um falcão de cauda vermelha preso na grade frontal.
Suas asas estavam enroscadas e parecia impossível que ele tivesse sobrevivido à colisão. Incrivelmente, o falcão ainda estava vivo. O motorista correu com ele para um centro de resgate da vida selvagem, onde a ave foi cuidadosamente retirada. Por milagre, o falcão havia sofrido apenas alguns hematomas leves. Após tratamento veterinário, esperava-se que ele se recuperasse completamente e voltasse a voar em cerca de 6 semanas. Número 14. A jornada da prótese do elefante. Nas selvas do Camboja, um jovem elefante chamado Chuk passou por um drama devastador. Ele ficou preso em uma armadilha de caçadores ilegais, o que deixou sua pata dianteira esquerda gravemente ferida. Parecia que seu destino estava selado, mas sua história não terminou ali. A escola cambojana de prótese entrou em ação e criou uma perna artificial feita sob medida. Com isso, Chuk conseguiu andar novamente. Número 13. Houdini, o filhote de foca. Em 2011, um filhote de foca cinzenta ficou preso em uma armadilha de rede na costa da Escócia. Ondas geladas batiam sem parar contra ele, enquanto sua mãe observava sem poder ajudar. Por mais de 1 hora, parecia que tudo estava perdido. Mas então, de forma inacreditável, o filhote encontrou uma pequena abertura na rede e conseguiu escapar. A equipe do Scottish Seabird Centre, impressionada com a coragem do animal, deu a ele o apelido de Houdini. Embora não se saiba o que aconteceu com ele depois, a fuga virou símbolo da incrível força e determinação que os animais demonstram em momentos de perigo. É um lembrete inspirador do poder da natureza de superar obstáculos. Número 12. A girafa de pescoço torcido. No Parque Nacional do Serengeti, uma girafa Masai macho ficou famosa após sofrer um grave ferimento durante uma luta por domínio com outro macho. O impacto da briga deixou seu pescoço com um formato de zigue-zague, o que dificultava seu acesso à vegetação alta. Em vez de competir com outras girafas, ele se adaptou, alimentando-se de arbustos baixos e árvores menores. Apesar da lesão, ele sobreviveu por mais de 5 anos nas planícies. Sua história se tornou símbolo de resistência e adaptação, provando que, mesmo com limitações físicas severas, os animais conseguem encontrar formas de seguir em frente. Número 11. Arthur, o cachorro de rua. Em novembro de 2014, durante o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura na Floresta do Equador, uma equipe sueca encontrou um cachorro ferido e coberto de lama. Um dos atletas, Mikael Lindnord, ofereceu a ele uma almôndega. A partir daí, nasceu um laço improvável. O cachorro, batizado depois de Arthur, passou a seguir o grupo por todo o trajeto. Enfrentou lama, correntezas e mata fechada, mas nunca desistiu. Nadou ao lado dos caiaques, caminhou por trilhas difíceis e ficou com a equipe até o fim. Depois da corrida, Arthur foi levado a um veterinário e, mais tarde, adotado por Mikael, que o levou para a Suécia. A história de Arthur é um belo exemplo de lealdade, força e do vínculo profundo que pode surgir entre humanos e animais, mesmo nos lugares mais inesperados. Número 10. Cachorro enfrenta leopardo. Em uma situação rara e surpreendente registrada na Índia, um cachorro solitário se viu diante de um dos predadores mais temidos da natureza, um leopardo. O encontro aconteceu em uma área próxima a uma floresta onde o leopardo havia se aproximado em busca de uma presa fácil. O que ele não esperava era encontrar um cachorro extremamente corajoso. Embora o felino tenha avançado lentamente, demonstrando seu típico comportamento de caça, o cão se recusou a recuar. Em vez de fugir com medo, o cachorro permaneceu firme, latindo sem parar e encarando o predador com audácia. Testemunhas que observavam a cena prenderam a respiração, esperando um ataque iminente. No entanto, para surpresa de todos, o leopardo hesitou. Número 9. Coelha enfrenta cobra. Embora os coelhos sejam geralmente vistos como animais delicados, vulneráveis e dóceis, o instinto protetor de uma mãe pode transformar qualquer criatura em uma defensora feroz. Em um momento inacreditável registrado em vídeo, uma coelha se deparou com uma cobra tentando atacar seus filhotes. O réptil, possivelmente uma cobra constritora, já havia começado a se enrolar em volta de um dos coelhinhos, colocando a vida dele em risco imediato. A reação da mãe foi instantânea. Com impressionante velocidade e sem demonstrar medo algum, ela avançou contra a cobra. Usando suas poderosas patas traseiras, a coelha desferiu diversos coices fortes, atingindo a serpente várias vezes. A cobra, atordoada pelos ataques inesperados, tentou recuar, mas a coelha não deu trégua.
Determinada a proteger seus filhotes, ela perseguiu a serpente, garantindo que ela não tivesse chance de retornar ao ninho. Número 8. A cabra determinada. Em uma pequena vila no interior da China, nasceu uma cabrinha com uma condição extremamente rara. Ela tinha apenas 2 patas dianteiras totalmente funcionais. Para muitos, isso significaria uma vida curta e sem mobilidade. No entanto, essa pequena guerreira estava destinada a desafiar todas as expectativas. Ainda nos primeiros dias de vida, ela começou a tentar se movimentar, apesar da ausência das patas traseiras. Para surpresa de todos os moradores, em menos de uma semana, ela aprendeu a andar apenas com as patas da frente. O esforço físico exigido era imenso. A cabrinha precisava manter o equilíbrio, erguer o corpo e coordenar os movimentos como se estivesse realizando acrobacias. Mesmo assim, ela não parava. Seu espírito determinado contagiou a comunidade, que rapidamente passou a vê-la como um símbolo de superação e perseverança. Ela ganhou o apelido de a Cabra Determinada. Número 7. A Vaca de 2 patas. Em uma área rural da Indonésia, nasceu um bezerro com uma condição raríssima e extremamente desafiadora. Ele não possuía as patas dianteiras. Essa limitação física grave geralmente compromete totalmente a mobilidade de um animal, tornando sua sobrevivência muito difícil. Mas este bezerro, em vez de se render às dificuldades, encontrou uma maneira extraordinária de se adaptar. Com o passar dos dias, ele aprendeu a se levantar e caminhar apenas usando as patas traseiras, equilibrando-se como se fosse um equilibrista nato. Seus primeiros passos foram desajeitados e marcados por quedas constantes. No entanto, sua vontade de continuar em frente era mais forte do que qualquer obstáculo. Com o tempo, ele desenvolveu uma habilidade impressionante de locomoção sobre 2 patas, surpreendendo todos os moradores da região. O bezerro se tornava cada vez mais confiante a cada tentativa, e mesmo com tropeços, nunca desistia de andar. Imagens do animal começaram a circular pelas redes sociais, emocionando milhares de pessoas que viam nele um símbolo de superação e resiliência. Número 6. O Gato Milagroso. Na cidade de Nova York, em 2016, um gato chamado Copper, com 9 anos de idade, protagonizou um acontecimento que surpreendeu veterinários, moradores e amantes de animais ao redor do mundo. Copper caiu da janela de um prédio de 14 andares. Isso mesmo, uma queda de mais de 40 metros, que normalmente seria fatal para qualquer ser vivo. Mas, de maneira quase inacreditável, ele sobreviveu. O mais impressionante é que, apesar da altura extrema, Copper sofreu apenas uma fratura em uma das patas. Veterinários explicaram que o fenômeno responsável por essa sobrevivência é conhecido como Síndrome do Arranha-Céu. Essa condição ocorre quando gatos caem de alturas muito elevadas. Ao perceberem a queda, eles esticam as pernas, relaxam o corpo e expandem os membros, criando um tipo de paraquedas natural que reduz a velocidade do impacto. Copper aplicou exatamente esse instinto durante a queda. E isso salvou sua vida. Após ser socorrido, ele passou por exames e recebeu cuidados especializados. Sua recuperação foi rápida e completa, o que só aumentou o fascínio em torno da sua história. Copper voltou para casa como um verdadeiro herói de 4 patas, e sua história se espalhou rapidamente, emocionando milhares de pessoas. Número 5. Daniel, o cão milagroso Daniel, um simpático cão mestiço da raça Beagle, nascido em Florence, no Alabama, viveu uma das histórias de sobrevivência mais inacreditáveis já registradas. Ele foi levado para um abrigo de animais onde, infelizmente, estava programado para ser eutanasiado em uma câmara de gás, um método ainda utilizado em alguns locais para o controle de populações de cães abandonados. Outros cães que entraram com ele naquele dia não resistiram, mas Daniel, de maneira misteriosa, saiu da câmara não apenas vivo, mas abanando o rabo. Especialistas ficaram completamente surpresos com o ocorrido. A explicação mais aceita é que, por estar com o corpo mais frio naquele momento, talvez devido a uma infecção ou exposição ao frio, a respiração de Daniel estava mais lenta, o que fez com que ele inalasse uma quantidade menor de gás letal. Essa condição fisiológica teria permitido que ele resistisse ao procedimento fatal. Ao ser encontrado vivo, os trabalhadores do abrigo ficaram em choque e rapidamente chamaram veterinários para examiná-lo. Daniel foi considerado um milagre da natureza. Sua história se espalhou pelo país, e muitas pessoas se ofereceram para adotá-lo. Logo, ele foi acolhido por uma nova família amorosa e passou a viver uma vida completamente diferente.
Mais do que um sobrevivente, Daniel virou símbolo de esperança, resistência e da luta pela vida dos animais. Sua trajetória inspirou campanhas contra eutanásias cruéis e reforçou a importância da adoção responsável. Ele nos lembra que, mesmo diante de um destino selado, a vida pode surpreender de forma grandiosa. Número 4. Os tardígrados imortais. Tardígrados, também conhecidos popularmente como ursos d'água, são criaturas microscópicas com aparência peculiar e comportamento absolutamente extraordinário. Apesar de medirem menos de 1 milímetro, esses seres minúsculos são considerados os campeões absolutos da sobrevivência no planeta Terra. Eles conseguem resistir a temperaturas congelantes de até 300 graus negativos, a radiação, a falta completa de água, a pressão extrema das profundezas oceânicas e até ao vácuo do espaço sideral. Como eles fazem isso? A chave está em uma habilidade única chamada criptobiose. Quando as condições ambientais se tornam letais, os tardígrados entram em um estado de suspensão total. Eles desidratam quase completamente, retraem o corpo e desaceleram o metabolismo a praticamente zero. Nessa forma dormente podem sobreviver sem alimentos, sem água e sem oxigênio por anos ou até décadas. Já houve registros documentados de tardígrados sendo reanimados com sucesso após mais de 30 anos congelados. Essa impressionante capacidade de sobrevivência levanta até discussões sobre sua possível existência fora da Terra. Alguns cientistas consideram os tardígrados quase imortais, dado que nenhum outro ser vivo conhecido consegue resistir a tantos ambientes extremos. E o mais surpreendente, eles podem viver em musgos, líquens e até mesmo em gotas de água acumuladas em calhas. Os tardígrados continuam a ser estudados como modelos de resistência biológica e, com certeza, representam um dos maiores exemplos de superação da natureza. Quando se fala em vencer o impossível, essas criaturinhas microscópicas são as campeãs absolutas. Número 3. Mikumi, o leão. No Parque Nacional de Mikumi, na Tanzânia, um leão chamado Mikumi passou 3 anos com um laço de caça preso ao pescoço. A armadilha causou feridas, infecções e o impedia de caçar. Incrivelmente, seu bando o ajudou, dividindo alimento com ele. Essa solidariedade surpreendente entre animais selvagens mostra a força dos laços de grupo. Em 2019, uma equipe de resgate conseguiu remover o laço. Com cuidados médicos, Mikumi começou a se recuperar. Sua juba voltou a crescer, e ele viveu para contar sua história de superação. Número 2. O cervo de 6 patas. Na Geórgia, um filhote de cervo nasceu com uma condição genética raríssima: 6 patas e 2 bacias. Após ser atacado por cães, foi resgatado, e seus instintos de sobrevivência impressionaram a todos. Mesmo com a anatomia incomum, ele conseguiu caminhar. Um dos rabos teve que ser amputado, mas o cervo continuou se adaptando. Após os cuidados iniciais, ele foi encaminhado a uma instituição especializada. Sua existência prova que a natureza pode ser incrivelmente criativa e resiliente. Número 1. A ilusão do camelo sem cabeça. No deserto de Jaisalmer, na Índia, uma foto tirada por Sanjeev Nanjan confundiu todo mundo. A imagem mostra um camelo aparentemente sem cabeça. Mas, na verdade, o camelo havia virado o pescoço para trás em um ângulo tão extremo que parecia que a cabeça havia desaparecido. Foi um truque visual perfeito. Em outro vídeo, gravado no zoológico de Miami, um camelo aparece andando com a cabeça voltada para trás, aumentando ainda mais o mistério. Claro, camelos precisam da cabeça para sobreviver. Mas essas ilusões provam como nossos olhos podem ser enganados pelas maravilhas da natureza. Esses animais passaram por situações que pareciam sem saída, mas mostraram ao mundo que a vida sempre encontra um jeito de continuar. Cada história aqui é uma lembrança poderosa de que coragem, instinto e, muitas vezes, a ajuda certa no momento certo podem mudar completamente o destino de um ser vivo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!